Olá! Bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Primeiro podcast da Estratégias Frank, o Frankcast. Estamos muito felizes de estarmos aqui, porque é mais um canal de comunicação que a gente está tendo aí com vocês, empresários, gestores, contadores e também colegas, porque esse podcast é o primeiro podcast para as empresas, especialmente para as empresas com assuntos tributários e empresariais. Tá bem? Não vou falar que é um podcast jurídico, porque também vamos trazer assuntos sobre gestão, contabilidade, não só assuntos jurídicos, tá bem? E já apresentando um pouco para quem não conhece a nossa empresa, a Estratégias Frank é uma empresa de consultoria tributária empresarial. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui comigo, o presidente da Estratégias Frank, né? No nosso excelentíssimo Dr. Felipe Frank. E aí, Dr. Felipe, feliz com o nosso podcast? Tudo bem, doutora Jerusa? Olá, pessoal de casa. Realmente é uma satisfação para nós aqui estarmos iniciando esse podcast. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Até porque nós temos muito assunto bom e diversos convidados que estão ansiosos para participar do nosso programa. Por isso que eu gostaria um pouco de nos apresentarmos. Acho que o público de casa tem que nos conhecer, realmente é importante saber um pouquinho da nossa história, do nosso currículo. Por isso que eu passo a palavra para a doutora aí, vamos ver, conta um pouquinho da sua história aí, doutora. Pois é, meu nome é Jerusa Thomsen, sou advogada há quase 20 anos, mas eu assumo na Estratégias Frank a posição de diretora comercial. E o tema que a gente está trabalhando muito esse ano lá na nossa empresa de consultoria é a questão da excelência. Né, doutor Felipe? Por quê? O que a gente está querendo trazer? A gente aí já tem uma caminhada, né, dentro da Frank, de quase 8 anos, né? Mas com uma experiência maior. E cada vez mais aprimorando os nossos processos. Então, esse tema eu escolhi com base no quê? De fazer sempre o melhor e melhor do que pode ser. Dar o a mais que tem que ser dado, tá? Não só fazer o básico, não só fazer o que já tem pronto, é realmente a gente pensar em soluções estratégicas, tributárias, empresariais e financeiras para os nossos empresários aí, mas com excelência, com o olhar a mais, no olhar de se colocar na posição deles, no que eles estão passando, no que eles precisam da gente, tá? Porque às vezes não é só com relação a um serviço, né, que a gente pode resolver o problema deles, mas com relação ao todo. Então, assim, eu começo falando sobre excelência, que tem a ver com o nosso assunto hoje, mas primando que a nossa equipe da Frank, ela está esse ano focada nesse tema, tá? Estou liderando treinamentos com relação a isso, porque temos, sim, produtos, serviços pensando, estruturados em um grau ótimo de resultado, mas a gente quer trazer o a mais. Exato. Trazer um nível de excelência em tudo. Desde um atendimento, de um telefonema, de uma estratégia, óbvio, bem elaborada, mas o recebimento do e-mail, um atendimento de uma ligação, numa petição que é escrita para os nossos advogados, né? Por tudo que é feito. Exato. Então, por isso que eu acho que a gente também está aqui, né? A gente já está com o Instagram, a gente está acostumado a fazer lives, a gente agora está abrindo mais um canal de comunicação, que é esse primeiro podcast, mas primando o quê? É a comunicação disso, mas sabendo que a gente está fazendo tudo da melhor forma, com a forma excelente de ser. Exato. E agora eu quero saber o que o senhor tem hoje para introduzir, doutor? O que é só frase? Em primeiro lugar, eu quero dizer, eu estou muito, assim, feliz com a sua roupa, assim, achei excelente
a composição hoje do traje para o podcast? Realmente, a minha frase do dia, digamos assim, a minha palavra do dia tem tudo a ver com o meu traje, que inclusive eu vou falar um pouquinho. Mas abrindo um parênteses para o tema da doutora Jerusa, a questão da excelência, né? Eu costumo dizer que vocês aí de casa, vocês sabem a diferença entre o profissional e o amador? Muitas pessoas às vezes acabam se questionando. A diferença é que o amador faz só aquilo que ele gosta. Já o profissional, ele faz o que ele gosta e o que ele não gosta bem feito. Aí que começam os processos de excelência. A excelência se dá todos os dias um pouquinho. Normalmente as pessoas falam assim, não, eu vou ser excelente o dia que eu for sarado. Eu vou ser excelente o dia que eu tiver 20 milhões na minha conta. Não, é o contrário. A excelência, ela começa todos os dias um pouquinho. Todos os dias, nós sendo melhor do que nós éramos antes. Esse é o processo de excelência. Ou seja, é um processo realmente. Não é um final, não é um fim. Mas, enfim, falando um pouquinho da minha frase do dia, eu gostaria de trazer a palavra experiência. Por quê? Muito se tem falado, doutora Jerusa, da questão da inteligência artificial, os robôs vão substituir os advogados, aí muitas pessoas já ficam nervosas, né? Meu Deus, eu vou perder meu trabalho. Enfim, eu até acredito que aquele advogado, que hoje em dia é aquele advogado tradicional, que vive da petição, realmente, ele pode estar com os dias contados, porque muitas vezes um robô vai conseguir fazer esse trabalho muito melhor do que um ser humano, conforme já foi comprovado. Mas o que muda e nunca vai sair de moda, e por isso que nós não temos receio desse mundo tecnológico, é a questão da experiência. O que acontece? As pessoas ainda querem viver a experiência. Eu vou dar um exemplo muito comum que eu vi um dia numa entrevista de rádio. Quando você procura um médico, o médico pode ser o melhor do mundo, mas quando tu entra no consultório do médico, tu quer viver aquela experiência. Ou seja, quantos médicos existem no Brasil? 1 milhão, 2 milhões? Quantos advogados existem no Brasil? 1 milhão de advogados. Mas o que nos diferencia do advogado robô, podemos falar assim hoje em dia, do advogado excelente? É a experiência. Hoje em dia, os clientes querem viver essa experiência. Nós temos que dar isso ao cliente. Ou seja, quando ele chega lá no escritório, o que vem na cabeça dele? Ele já imagina, já cria essa ideia de experiência do advogado bem vestido, do cafezinho, do escritório bonito. Ou seja, as pessoas querem viver essa experiência. É por isso que hoje em dia nós costumamos até dizer, quando tu sai para jantar, tu espera isso num restaurante. Tu espera ser bem atendido, espera o garçom ser gentil. Ou seja, isso aí nunca vai sair de moda. E isso nunca vai ser substituído porque o ser humano gosta disso, ele gosta desse tato pessoal, dessa humanização que o pessoal tem se falado muito. E é por isso que isso tem a ver com o meu traje. Muitas pessoas a gente vê na internet, não, eu já estou milionário, eu posso usar bermuda e chinelo. Eu já discordo nesse sentido. Por quê? Eu não faço isso pelo Felipe. Eu gostaria de estar trabalhando de bermuda e chinelo, mas só que eu faço isso em respeito ao meu cliente, aos nossos clientes que esperam isso de nós. Eles esperam um advogado completo, excelente em todos os padrões. Claro, dentro do meu tamanho de financeiro, da minha condição financeira, dentro do nosso nível, dentro do nosso tempo de empresa, mas é fazendo o nosso melhor dentro daquilo que a gente pode. Enfim, a minha palavra de hoje é experiência para que nós possamos trazer isso para quem está de casa nos assistindo e tenha satisfação em ver nós falando. Muito obrigado, doutora. E aí que eu complemento um pouquinho, né, doutor Felipe, assim, porque a gente também veste um personagem, né? E por isso que a gente também tem que contribuir com isso, né? A gente é reflexo do que a expectativa que o cliente quer da gente, né? E aí, juntando com a questão da empatia, que é tu colocar no lugar dele, que nem eu falei com o princípio da excelência, né? Eu acho que a gente consegue resolver tudo e criar uma relação saudável, né? Com os nossos clientes e também poder ajudá-los, né? E isso que eu sempre digo, assim, quando a gente faz nossas lives, a gente se expõe, e cada vez mais agora também com o podcast, eu digo, a gente está aqui para esclarecer assuntos, para a gente conversar assuntos importantes, trazer a verdade, trazer o que tem que ser dito da maneira mais clara possível, tá? Para ajudar, independentemente se o cliente... Se o empresário vai ser nosso cliente ou não, se o advogado que está nos escutando vai ser nosso parceiro ou não, se o contador, enfim. Mas é para você saber que para determinado problema tem uma solução e de que forma se perface, de que forma a gente consegue resolver através dessa solução, mas na maneira correta. Então, é um canal também de comunicação, da gente poder falar abertamente sobre os assuntos, pautando sempre a verdade. Exatamente.
que é um dos nossos princípios que a gente tem fundamentais lá no escritório, tá? Então, hoje, entrando já no nosso assunto específico, a gente vai falar sobre conciliação de passivos fiscais. Por que a gente escolheu esse tema, né? Que a gente aborda bastante e fala? Porque realmente a gente se tornou pioneiros, não sei, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E é o nosso carro-chefe do escritório, né? A porta aberta, vários clientes ingressam no nosso escritório com este problema e depois acabam, claro, fazendo outros serviços e ficando nossos clientes, mas enfim. É um produto que a gente gosta de falar bastante, ainda mais por causa da situação política e econômica atual, tá? Então, antes de abordarmos, né, doutor Felipe, um pouco sobre o que é, né, a conciliação de passivo, quero dizer que é o seguinte, por que eu falei, né, no início da gente ser pioneiro ou não? Porque eu estava pensando, né, doutor Felipe, a gente faz conciliação há mais de 10 anos. A gente tem decisões, né, há mais de 10 anos. E a gente sempre pautou por falar. Até nas associações que a gente participava no passado, teses escritas, né? Então, eu digo, nós somos pioneiros em conciliação de passivos no Brasil? Eu não tenho dúvida disso, até porque, assim, nós podemos dizer como pioneiros, porque nós sempre nos expusemos nesse sentido. Ou seja, nós sempre estivemos à frente, junto a associações, junto ao empresariado, a gerar soluções para as empresas. Enquanto para muitos outros, podemos dizer assim, muitas vezes era um segundo plano, a ideia do passivo tributário ficava por um segundo momento, nós sempre entendemos que é uma das maiores dores do empresário. Por quê? Ela afeta diretamente o fluxo de caixa e muitas vezes, automaticamente, a saúde financeira das empresas. Por isso que é importante iniciarmos pela ideia da conciliação, do ajuste fiscal da empresa, para depois a empresa querer angariar novos voos. E nós sempre tivemos nessa batida, nessa batalha, que realmente, eu acredito que nunca vai sair de moda no Brasil, né? Até porque quanto é que é a carga tributária hoje, doutora, no país, e quanto é o passivo tributário das empresas no país? Olha, doutor Felipe, nós temos assim, 38% do teu faturamento é a previsão da tua carga tributária. Então, tu imagina, é um sócio que o empresário tem dentro da empresa, que pesa bastante. Exatamente. Então, a carga tributária é uma das mais altas do mundo, a do Brasil. E também não vamos entrar na questão política do retorno disso ou não, porque a gente já sabe, né? Por que é mais pesado ainda, né? Porque a gente não tem outro retorno, né? Com relação à totalidade de passivos tributários, se a gente juntar hoje no Brasil o que está em aberto, federal e mais ou menos os estados, nós estamos falando hoje de cerca de 5 trilhões de reais em impostos não pagos. Exatamente isso. Tá? Então, é um valor muito alto. Exato. E eu creio, né, doutor Felipe, que a gente já vinha, né, trabalhando com passivo antes da pandemia. Acho importante frisar isso. E a pandemia afetou muito os nossos empresários no Brasil inteiro. Tá? Por que também, frisando, a gente fala muito no nível Brasil? Porque nós atendemos clientes no Brasil inteiro. Tá? Então, assim, aumentou muito. E aí também, a questão política, né, doutor Felipe, afeta bastante, porque não temos apoio do governo para a questão de pagamento de passivo tributário. Exatamente. Tá? Até o ano passado, a gente tinha algumas condições boas, favoráveis da Procuradoria, que foram todas extintas. Então, atualmente, depois a gente vai abordar mais esse assunto, a gente está sem perspectiva. Então, que nem eu digo, não é querer ser pessimista ou não, mas a gente falando em dados reais, sendo realista, infelizmente, hoje, dificilmente uma empresa não tem passivo tributário. Exatamente isso. E uma questão também para ficar claro, né? Nós não estamos aqui também levantando a bandeira de defender devedores, né? Até porque nós conhecemos a realidade das empresas e nós sabemos que o imposto às vezes acaba ficando na última linha. Ou seja, em primeiro lugar, a empresa tem que pagar os fornecedores, tem que pagar o banco, tem que pagar o passivo trabalhista e, por fim, acaba tendo o fisco como, digamos assim, a maior carga, digamos assim, afetando 40% quase da carga tributária,
como a Jerusa falou, e ele acaba se tornando, digamos assim, refém. Ele não consegue entrar num fluxo de pagamento para que suporte essa carga tributária. Ou seja, eu costumo usar a expressão que a doutora Jerusa comenta, né? O empresário não está deixando de pagar tributo para andar de Ferrari, né? Pelo contrário, nós sabemos muito bem hoje no Brasil que a dificuldade financeira das empresas é enorme, até por essa questão desse custo Brasil que a gente fala, que na verdade esses 38% não são 38% na prática, a gente sabe que ele é muito mais, porque na maioria dos casos é um imposto em cascata, ou seja, automaticamente o empresário acaba sendo coagido a não pagar impostos e acabou se tornando, infelizmente, o recurso mais barato que ele tem dentro da empresa. Por quê? Se ele não paga o banco, existe um juros, mas só que o juros do banco é muito mais alto. O passivo trabalhista também, ele acaba afetando muito grave, muito sério a empresa. Automaticamente, o fisco acaba indo para a última linha de pagamento e realmente, infelizmente, até o próprio fisco fica sem ver esse valor, que seria benéfico até para os cofres públicos, para ser investido em mais educação, em mais saúde, aquilo que a gente conhece, que é a arrecadação. Mas, enfim, por isso que essa questão do passivo tributário ela é imprescindível para qualquer negócio. E é por isso que a gente está aqui hoje para apresentar quais são os benefícios, quais são as soluções que nós temos para o empresário que tem dificuldade de pagamento da carga tributária hoje no Brasil. Então, falando mais no aspecto da conciliação, a conciliação ela é uma solução estratégica de pagar esse passivo tributário. Então, nós não estamos omitindo de pagar. A empresa está vindo perante, aí que temos que frisar bastante, é uma ação judicial, então perante o juiz, né, perante ao Poder Judiciário, ela reunindo todo esse passivo dela, atrelando como pagamento e penhora um percentual do faturamento da empresa. Sabendo que esse percentual pode ser de 0,5% a 5% já estabelecido. Tá? Então, a empresa não está omitindo não querer pagar. Enfim, ela está vindo se expor, querendo pagar, resolver esse passivo tributário, mas conforme a capacidade contributiva dela hoje, atual, que ela vai demonstrar conforme o faturamento dela. Exatamente. Né? Porque pelos problemas adversos que ela teve, pandemia, desemprego, fornecedor, a realidade financeira dela mudou. Então, ela não conseguiu mais pagar aqueles impostos, mas ela quer agora acertar. Mas acertar conforme a capacidade contributiva dela. Eu costumo dizer, né, Jerusa, que nós somos um funcionário do fisco, né? Nós somos quase um estagiário do fisco. Por quê? A maioria dos casos, nós nos deparamos com empresas que existem diversos parcelamentos, que aderiram a diversos parcelamentos em 60 vezes, 24 vezes, a transações extraordinárias, que automaticamente acaba comprometendo o faturamento, a receita da empresa. Ou seja, ela paga mais de parcelamento do que pagaria no vencendo. E automaticamente o nosso trabalho é levar para as procuradorias, levar para o judiciário a empresa de uma maneira que ela possa pagar, ou seja, de acordo com o resultado da empresa, de acordo com o percentual de faturamento. Nesse sentido, nós temos um plano de pagamento daquele que se adeque à real capacidade da empresa. Por quê? Muitas vezes a empresa fatura 1 milhão, nós sabemos, na prática, mas gasta 2 milhões. E, no entanto, de parcelamento, ela tem 200 mil por mês. Já teve casos aqui no escritório que tiveram parcelamento de 200 mil. Ou seja, acaba se tornando inviável manter esse parcelamento ativo, em dia, e mais o pagamento das parcelas vincendas, né? Por isso que eu costumo dizer, nós estamos aqui um trabalho quase que social para o fisco, né? Realmente de aproximar empresas que querem um plano diferente, querem uma maneira, olha, eu quero pagar, e é o que nós mais ouvimos dos nossos clientes hoje. Eu quero pagar, mas não dentro da condição que a Receita me propõe, que é em 60 vezes, 12 vezes, que a gente vai falar um pouquinho ali. Mas, enfim... Já entrando nesse assunto, né? O que hoje... né, doutor Felipe, a gente tem para resolver a questão do passivo tributário? Que nem eu digo, ou se paga, né, até de PIX, que eu digo, que é uma coisa inviável hoje, ou a gente tem os parcelamentos administrativos, que é como o doutor falou aqui, que é o que hoje eu tenho? Receita Federal 60 vezes, que eu tenho que dar um valor de entrada, né? Isso tudo tem que também ser feito como é que eu digo, a avaliação também no site do Regularize, né? Através do Regularize, para ver como é que fica essa questão do percentual. Aí nós trabalhamos com juros compostos e mais taxa Selic, tá? Ou se não, a gente tem a proposta do novo Refis,
que foi feito pelo ministro da Economia agora, dia 12 e 13 de janeiro, se eu não me recordo, que dá até 100% de desconto nos juros e multa, mas acabou falando que só tem 12 parcelas para pagar. Então, isso até no grupo de tributaristas, né, a gente brincou aqui. Até tem rede de lojas aí que parcelam mais vezes do que o projeto aí do novo Refis. Então, isso realmente, assim, foi inacreditável. Aí, se parar para pensar, nossa, o tamanho do volume de um passivo, tu tem 60 vezes para pagar e, às vezes, um valor de entrada alto, ou a opção de 12 vezes... Se torna inviável, né? Porque aquilo que eu digo, né, doutor Felipe? Às vezes, o empresário fala, né, eu escuto muito isso. Doutora, mas olha só, eu vou ganhar 100% de desconto nos juros e multas. Não é que vai, é até. Tem que fazer simulação no site do Regularize. E outra coisa, tem que ver o que tem de juros e multa. E também que eu digo muito assim, tem que se atentar com a questão do marketing do governo. Por quê? A questão dos juros compostos, ela é muito forte. Porque você começa a pagar um valorzinho de uma parcela, aí daqui a pouco atualiza juros compostos, mais taxa Selic, e aí todo esse desconto que você teve no juros e multa, você paga nos juros compostos. Tem cliente que adera o parcelamento e daqui a pouco não consegue pagar mais por causa disso. E aí diz, mas doutora, mas eu consegui aqui, 50%, 80% de desconto. Não é, né, no valor principal, né? É nos juros e multa e mais toda essa atualização dos juros compostos. Eu costumo dizer um caso que nós vivemos em Gramado, que realmente foi um cliente que tinha feito adesão a esses parcelamentos e ele pagava uma parcela de 30 mil reais. E com o tempo, com o passar dos meses, foi dentro da transação, esse valor foi aumentando. E quando eu cheguei para fazer a reunião com ele já ia começar a pagar 120 mil reais de parcela. Ou seja, se tu colocares também num gráfico financeiro, quem é da área de finanças aí puder me acompanhar, realmente eles dão um certo desconto nesse primeiro momento, mas na maioria dos casos nós podemos dizer que esse desconto é ilusório, porque o fisco, inclusive existe regulamentação para isso, quem quiser depois nos consultar, ele acaba indexando esses valores no decorrer do parcelamento, ou seja, no final também vai ter uma incidência de juros e multa, é quase como se fosse um parcelamento de uma casa, de um carro, ou seja, esse valor ele vai crescer também. Por isso que na maioria dos casos, e é estatístico hoje, mais de 90% das empresas não conseguem finalizar, não conseguem concluir os seus parcelamentos devido a esse salto nas parcelas. E é por isso que a conciliação de passivo, muitas vezes, é a maneira mais viável de nós conseguirmos adequar dentro da capacidade financeira do cliente. É isso aí. E o fisco também sabe, né, doutor Felipe? Que ele faz essas campanhas para arrecadar ali os 3, 4 primeiros meses, fazer caixa e sabe que depois abandona. Exatamente. E aí, é claro, o parcelamento administrativo é uma causa de suspensão do crédito, né? Por isso que muitos empresários reclamam, porque para de pagar, perde tudo. E não tem o que fazer para resgatar o valor. E aí que eu digo, sempre para o empresário, pense bem antes de fazer essa opção. Pense na questão, então, que a gente vai falar agora bastante, que é a conciliação de passivo, do que fazer um parcelamento administrativo. Exatamente. Porque senão você vai dar valor de entrada, vai pagar essas parcelas e vai perder realmente esse valor. Tá? Então, doutor Felipe, a conciliação, então, é uma reunião de todo esse passivo, né? A gente consegue fazer isso tanto na esfera federal quanto estadual, tá? Onde a gente atrela, então, essa penhora do faturamento. A gente demonstra o faturamento, através também a gente faz um laudo de viabilidade econômica das empresas, tá? E nós temos o período de homologação. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse período de homologação aí. Realmente o pessoal sempre nos questiona, né? Mas, em quanto tempo tu faz uma conciliação? Aí nós deixamos bem claro, né? Que a conciliação, ele é um procedimento, ou seja, não é como um parcelamento que o contador ou o empresário entra no sistema, faz a adesão e no outro dia tem a CND. Não. Claro, por ele ser algo teoricamente mais brando, ele tem um prazo de amadurecimento que ele leva uma média de 6 meses a 8 meses. Nós tivemos casos, claro, que em 2, 3 meses houve o deferimento. Mas o que é importante, isso que a Jerusa estava comentando, nós fazermos esse plano de pagamento, esse laudo de viabilidade, que ali vai justificar a situação financeira da empresa. Ou seja, ele é muito similar ao laudo de uma RJ,
no qual nós podemos identificar quais são as nulidades que tem dentro do processo, quais são as dificuldades financeiras da empresa, qual é a história da empresa, quanto que ela vinha pagando de parcelamentos, pedindo para unificar, isso que a doutora Jerusa comentou é muito importante, nós fazemos a reunião de todas as dívidas num acordo só, mas, claro, respeitada a competência de cada órgão. Se for dívida estadual, é na estadual. Se for na federal, é na federal. Municipal também existe possibilidades. Mas, dentro desse laudo, nós vamos demonstrar, através de números, de documentos contábeis, quanto que a empresa tem de capacidade de pagamento. Porque foi aquilo que eu comentei. Não adianta a empresa estar faturando 10 milhões de reais e gastar 11 milhões no mês. Ou seja, ela não tem capacidade de pagamento. O PL dela, digamos assim, seria negativo. Automaticamente, nós temos que disponibilizar dentro do resultado da empresa um valor mínimo que não afete também até o fisco, por óbvio, o pagamento dos débitos vincendos, é um dos requisitos que nós nos propomos, e automaticamente nós conseguimos, com esse laudo, ter uma ideia, uma previsibilidade de pagamento de um valor mínimo mensalmente. Por isso que o laudo ele é muito importante. Nós temos que fazer essa análise, esse raio-x, podemos dizer assim, para passar uma ideia de pagamento e futuro de quanto que pode acrescer esse valor de parcela mais para frente, podemos colocar assim. Uhum. E como trata-se de um processo judicial, né? A gente, então, precisa esperar esse tempo, então, de homologação. Sim. Que eu digo homologação, o que é? A decisão dessa conciliação. Isso aí. E, como o doutor Felipe falou, tem estados, realmente, do Brasil, que as decisões estão saindo bem mais rápidas que outros, tá? Com relação a passivo e estadual, tá? Mas, em média, nós estamos levando 6 meses para as conciliações de passivos no estado e de 6 a 8 meses para as conciliações federais. Exatamente isso. Tá? Então, o empresário tem que ter um pouco... esperar aí... Um pouco de calma. De calma, tá? E também porque é um assunto que sempre é muito perguntado e questionado, a questão da certidão. A maioria das empresas precisam muito da CND, né? Empresas que fazem licitação, ou até mesmo para comprar de algum fornecedor, ou enfim, ter que nem a sua vida fiscal ativa novamente, como eu digo. Ela precisa de certidão. Exatamente. E diferente do que muitos falam na rua, nós costumamos deixar claro, né, que a adesão, o pedido de conciliação, ele não libera a CND de imediato. Isso é bom nós termos sempre em mente, deixar sempre bem claro para o empresário, porque existem muitas pessoas aí vendendo essa ideia na rua. Não, eu faço a conciliação aqui, em um mês já vai estar com a CND. No protocolo da conciliação, eles dizem que liberam a certidão. Isso só acontece em parcelamento. E olha lá, o parcelamento a gente tem que pagar a primeira e ainda esperar uns 4, 5 dias até o sistema da Receita ali regularizar. Mas no que tange a conciliação, num primeiro momento, ele não libera a CND, tem um prazo, até a homologação é necessário realmente que a empresa fique sem a CND, mas é claro, a gente sabe, conhecendo o judiciário, que a partir do momento que tu ingressa com pedido de conciliação, já facilita as coisas junto ao juiz. Por quê? Nós já estamos demonstrando que a empresa tem interesse em pagar. E existem algumas situações que, inclusive, nós já fazemos depósitos judiciais para demonstrar a boa-fé. Até porque, agora defendendo os empresários, né? O que nós mais ouvimos dizer é o empresário assim, eu quero pagar, eu só quero pagar de acordo com a minha capacidade financeira, do jeito que eu consiga. E realmente tem caso, até para a gente também forçar o empresário a entrar num trilho de pagamento, nós emitimos guias de depósito judicial e o empresário já começa a depositar em juízo, até, digamos assim, para arrefecer alguns processos, para demonstrar para o juiz essa boa-fé que a empresa está querendo regularizar. Mas, ou seja, até nós termos uma homologação efetiva, não existe CND. Mas também nós deixamos claro que a penhora de faturamento, ela é uma garantia. Está prevista, quem quiser estudar ali o Código de Processo Civil, está previsto como uma das hipóteses de garantia de dívida. Ou seja, a penhora de faturamento é uma possibilidade, sim, mas existe, sim, a necessidade dessa homologação junto ao judiciário, é claro. Uhum. E falando um pouco assim na prática, né? Realmente isso, assim, porque a gente vê vários empresários, né? Vários clientes nossos também que querem realmente pagar. Isso. E como o percentual pode ser de 0,5% a 5%, tem clientes mesmo que chega. Porque quando a gente faz o pedido, né? A gente geralmente já estipula o que quer ser pago. Qual é a capacidade realmente? Vai ser 0,5%, 1%, 2%. Mas tem empresário que chega e quer até pagar o teto, né? Que nem a gente chama. Que já quer fazer a previsão de pagar 5%. Por quê?
Porque, como a gente sempre ressalta, é a maneira que dá mais fluxo de caixa para o empresário pagar o passivo tributário. Tá? Realmente, se fizer o cálculo do que ficaria uma parcela fazendo um parcelamento administrativo ou a parcela na conciliação de passivo, realmente a parcela fica muito menor. Mesmo porque, né, doutor Felipe, já entrando num aspecto importantíssimo da conciliação de passivo. A conciliação de passivo não tem número de parcelas. Não tem número de parcelas. E não tem juros compostos. Exatamente isso. Então, a parcela fica muito menor. Por isso que, às vezes, o empresário consegue até pagar um percentual maior, porque fica muito mais acessível para ele. Exatamente isso. E até para deixar uma questão bem técnica, aí, se temos algum colega nos assistindo, por que a doutora Jerusa fala do teto de 5%? Nós temos esse balizador, porque existe a jurisprudência hoje, deixando claro, a jurisprudência fala que é em até 5%, é o percentual aceitável. E essa questão dos pagamentos dos juros compostos, porque a gente sabe, quando tu não está pagando uma dívida frente ao fisco, essa tua dívida vai correr Selic mais 1, por exemplo, ou seja, juros moratórios e remuneratórios. A partir do momento que tu faz um acordo, tu está pagando essa dívida, automaticamente gera, digamos assim, só os juros remuneratórios. O moratório, tu já não está mais em mora com o fisco, tu está pagando. Automaticamente existe um cálculo mais favorável. E por outro lado, também nós gostamos de deixar claro que tem empresários que falam para nós, não, mas eu quero um prazo de pagamento, eu quero um tempo de pagamento. Não tem problema. Esse nosso laudo vai demonstrar, como se fosse um financiamento de uma casa. Olha, hoje tu começou com uma parcela de R$2.000, daqui tantos anos tu vai ter um valor de R$5.000 para cobrir o passado e mais um pouquinho. Ou ao contrário, começa com uma parcela de R$20.000 para depois entrar numa ideia de declínio desse valor mensal para que caiba no bolso da empresa. Ou seja, é esse laudo que vai demonstrar para o fisco e para o empresário qual é a capacidade financeira do negócio. Até porque nós sempre presumimos que o negócio vai melhorar e automaticamente vai ter mais fluxo de caixa para a empresa. Né? Não, e aquilo que eu digo, né, e a gente sempre fala, tem que realmente, assim, né, as empresas têm que... Chega uma hora do montante do passivo que a empresa tem que começar a acertar. Porque senão realmente fica... aumenta tanto o valor, passa anos, né, e vira o ano, e vem mais multa, mais juros, chega um certo teto de valor, né, apesar que a gente trabalha empresas com passivo bem grandes, mas fica mais difícil para o empresário voltar e conseguir resolver, né? Até porque eu costumo dizer, né, que a coisa mais comum que acontece nas empresas, que nós chegamos na empresa e eles não, meu passivo está parcelado. Parcelei, tá tudo certo. E aí nós perguntamos, tá, e o teu vencendo, né? Não tô pagando vencendo. Ou seja, tu só tá tirando um problema futuro, né? Digamos, e trazendo para presente. Ou seja, tu tá pagando uma ideia de parcelamento que de uma hora vai girar mais que o teu vencendo, vai ter uma parcela maior do que tu pagaria de débito das guias do mês, e as guias do mês vão se transformar em mais passiva, ou seja, uma bola de neve, que nós costumamos dizer que é um círculo vicioso no empresário brasileiro. Aí vai lá, rescinde o parcelamento, entra no outro, perde o que já pagou, ou seja, é quase aquela ideia de vai embarrigando a dívida, né? Ou seja, não resolve. Por isso que nós costumamos dizer, então pague o vencendo em dia e deixa que o passivo nós vamos administrar de acordo com a tua capacidade financeira. Que é a conciliação. Então, faz a conciliação pro passado, que nem eu digo, que vai conseguir te dar mais fluxo para tu pagar o teu presente. É isso aí. Né? E aí, que nem eu falo, né? Mas esse não é um assunto para hoje, fica para outro podcast. Aí faz o planejamento tributário ainda, para reduzir mais a carga, e aí fica perfeito. Mas não vamos falar isso hoje, né, doutor Felipe? Spoiler, largando spoiler pro próximo. Tá? Então, assim, realmente, as decisões estão saindo. Tá? A gente tem várias decisões, vários cases de sucesso aí nossos no Brasil inteiro. Eu creio que cada vez mais as decisões vão sair até mais rápidas, como a gente já está vendo, e que também no ambiente federal, visto que não tem mais as portarias, né, para serem aceitas. Então, a gente está sem perspectiva de refis ou outras portarias na Procuradoria. Então, que as decisões de conciliação vão sair mais rápidas. Porque o que que é o que o doutor Felipe falou, está tentando fazer realmente é também ajudar isso, ajudar os cofres, ao empresário poder pagar, mas pagar realmente conforme a capacidade dele. Porque não tem outra saída, infelizmente, né, doutor Felipe? É exatamente isso. E aí, o que a gente vê, né? Aí, indo na questão, aprofundando um pouquinho mais um assunto aqui da conciliação, um item. A questão de quem tem bens penhorados, né?
Por quê? Porque a execução fiscal, ela prevê, né, para quem conhece aqui ou não a lei de execução, que penhora bens. Né? E hoje a gente vê, assim, a rapidez de tudo isso. A lei de execução já tem um processo mais célere. Mas também a questão da desconsideração da personalidade jurídica, que vai para o patrimônio pessoal dos sócios. A questão, né, doutor Felipe, hoje muito, muito séria da penhora online nas contas, tanto da empresa como de pessoa física. Né? Então, daqui a pouco o empresário aí trabalhou uma vida e a gente sabe que eles trabalham e muito para construir um patrimônio, para ter certos bens ou as suas aplicações, enfim, investimentos, e corre o risco de perder tudo. Exatamente. Tá? Então, chega uma hora, que nem eu falei, tem que resolver, né? Para não botar em risco também o seu patrimônio pessoal. Por que eu friso isso? Porque tem empresários ainda que pensam assim, não, mas meu patrimônio pessoal não vai ser afetado. Hoje a gente tem clientes com aplicações em ações, né? Que tiveram as suas ações penhoradas. Exatamente. Mas era pessoa física, não era na pessoa jurídica. Mas tem hoje a desconsideração da personalidade jurídica, assim como as penhoras online, e vão sim captar esses recursos para o pagamento do passivo. Não, até porque em muitos casos as empresas acabam aderindo aos parcelamentos e o sócio acaba entrando de avalista. Muitas vezes eles não se dão conta, eles vão lá e fazem adesão ao parcelamento, o sócio assina como avalista e automaticamente, quando esse parcelamento é rescindido, já vem a cobrança junto ao sócio. Por isso que é importante realmente, quando fazer qualquer tipo de adesão, prestar atenção nesses detalhes, e até porque nós costumamos dizer lá no escritório, o empresário às vezes nos pergunta, nós vamos aderir ao parcelamento, eu posso? Quais são as condições? Eu costumo dizer, se tu vai pagar o parcelamento até o final, vale a pena. Aí sim, não, eu vou pagar, eu estou com condição financeira, tá tudo certo, doutor Felipe. Então eu digo, olha, melhor dos mundos, muito obrigado, segue o baile. Mas só que nós sabemos que a realidade durante a caminhada, o Brasil, infelizmente, ele é cíclico, né? Num mês ele é ótimo, no outro ele é terrível. Ou seja, o empresário não consegue manter uma linha contínua nos seus negócios e automaticamente ele é forçado no momento de baixa, meu Deus, eu não vou conseguir pagar meus impostos, os parcelamentos. Ele acaba rescindindo esses parcelamentos e, como tu falou, tudo que foi pago acaba se perdendo e, em muitos dos casos, ele acaba executando até o sócio. E também se ele deu algum bem em garantia, também é o caso. Muitas vezes ele deu algum imóvel que foi dado em garantia, às vezes a sede da empresa, veículos, principalmente quando tem arrolamento de bens, já fica um gravame. Isso acaba prejudicando caso ele não consiga honrar com esses parcelamentos. Por isso que é imprescindível sempre fazer uma análise muito minuciosa na hora de aderir a esses parcelamentos para ver se vai ter condição financeira mesmo de fazer o pagamento. E, doutor Felipe, a gente consegue liberar esses bens penhorados na esfera da conciliação? Essa é a pergunta do milhão de hoje, doutora Jerusa. Essa é a melhor pergunta. Mas, enfim, como resposta de advogado, depende, né? Mas, claro, falando agora bem direto, conforme vai havendo pagamento por parte dos empresários, sim, porque eu volto a dizer, o pagamento é uma garantia, o percentual de faturamento é uma garantia. Na maioria dos casos, a gente consegue comprovar essa adimplência nos processos e automaticamente, proporcionalmente, fazendo a liberação dos bens, ou também, se for o caso, pedindo uma substituição. Mas, deixando claro, via de regra, com a adesão à conciliação de passivos tributários e tendo pagamentos regulares, sim, com o tempo nós conseguimos ir substituindo esses bens penhorados conforme os pagamentos já efetuados nos processos. E aí, doutor Felipe, vamos não estava muito aqui no nosso script, mas vamos aprofundar aqui um pouquinho não, vamos falar um pouquinho, porque também é outro tema, de outro assunto nosso. Uma das nossas estratégias é a Frank Bank, tá? Que a gente vai falar bastante. Que resolve esse assunto que eu vou fazer, essa pergunta que eu vou fazer para o Dr. Felipe aqui. A respeito das penhoras online. Nossa, isso está muito gritante. Todo dia. Os clientes reclamam muito. Como é que fica essa questão com a conciliação, até a homologação da conciliação? Realmente, assim, com a questão da unificação das informações, e a tecnologia, ela vem para todo mundo, né? Ela vem para o empresário, ele vem para o fisco, ou seja, vem para o pequeno negócio. Mas, é claro, com a unificação de informações hoje, o juiz, no gabinete, ele aperta um botão, grosseiramente falando, e ele dispara o Bacen Jude para todas as contas da empresa. E, inclusive, hoje tem a teimosinha, que nós chamamos, que a conta fica penhorando quase que diariamente. Um dia sim, outro não, durante um período aproximado aí de 15 dias.
e nesse período ele penhora tudo que cai na conta. Por isso que o pedido de conciliação aí, por experiência nossa, tá? Não é uma regra, mas por experiência nossa, a partir do momento que a gente entra com pedido de conciliação, ele acaba estancando essas buscas do fisco. Ou seja, nós já estamos nos apresentando nos autos. É isso que a gente gosta de deixar claro, né? Nós já estamos nos apresentando nos processos, nós não estamos fugindo do fisco. Nós estamos dizendo, olha, eu quero pagar, está aqui minha condição financeira, eu quero pagar 10 mil reais por mês e dependendo da situação, quando está muito alarmante, nós fazemos até depósitos judiciais espontâneos para minimizar. Mas, via de regra, a conciliação estanca esse tipo de problema, assim, que tem afligido muito os empresários. Uhum. E a Frank, Estratégias Frank, tem a solução para isso, tá bem? Mas assunto para um outro podcast. Só estamos dando... Spoiler, tá bem? Então, assim... Agora, doutor Felipe, já se encaminhando aqui para o final do nosso primeiro podcast, tá? Eu gostaria um pouco que a gente trocasse algumas experiências, assim, alguns cases de sucesso, de valor de passivo tributário que a gente já trabalhou, que a gente já fez, claro, sem citar aí o nome dos nossos clientes, né? Ou de algum aspecto mais gritante que o doutor gostaria de falar, trazer aqui... Trocar um pouco de experiência, olha, então, conosco. Nós temos até aqui horas para falar hoje. Nós poderíamos ficar o dia todo aqui falando sobre esses assuntos. Mas, enfim, um caso que eu gosto de comentar muito, que nós temos uma empresa em Santa Catarina, que é fornecedora aí de alimentos, do ramo alimentício, que ela, quando nos procurou, ela devia aproximadamente 48 milhões, hoje deve estar na casa de uns 50 milhões de reais, e ela aderiu ao parcelamento, ou seja, um refis na época. E ela iniciou com uma parcela de 300 mil reais. E já era pesado. Claro, com o tempo essa parcela foi crescendo e quando ela nos procurou, nós já estava pagando 500 mil reais e ia passar para aproximadamente 600 mil reais por mês. Ou seja, era muito dinheiro. Nossa, frente ao tamanho da empresa realmente. E aí voltamos a falar, né? Independente se a empresa fatura bastante, 600 mil reais é dinheiro em qualquer lugar do mundo. Eu costumo dizer que é 100 mil dólares em qualquer lugar do mundo. É muito dinheiro. Independente de que daqui a pouco vão dizer, mas a empresa também está devendo. Sim, mas a empresa... emprega tranquilamente mais de 400 pessoas. É uma empresa mais de 30 anos no mercado, ou seja, ela tem um aspecto social importante. Se ela está esse tempo todo no mercado, realmente ela é uma boa empresa. Ela merece um cuidado especial, podemos falar assim, do fisco e da sociedade. E até porque quem conhece os donos da empresa sabe que eles também não andam de Ferrari nem de helicóptero. Muito pelo contrário. Mas, quando ela nos procurou com essa parcela de 600 mil reais, nós propomos o acordo e hoje ela paga aproximadamente 120 mil reais por um passivo de 48 milhões de reais. Ou seja, nós estamos falando aí de uma economia de quase 500 mil reais por mês aí. 90%, praticamente. E nós estamos falando aí de 5 milhões, 6 milhões no ano de economia para a empresa. Ou seja, é dinheiro que ela automaticamente reverteu em melhorias. Por isso que a gente costuma dizer que é um case nosso, porque ela aprimorou o processo industrial dela, comprou outros maquinários e começou a fazer outra linha de produtos que não fazia. E automaticamente começou a empregar mais gente. Ou seja, isso aí nós podemos falar que é um trabalho social, por isso que eu falei no início, né, que nosso trabalho é quase de funcionário do governo, nós somos quase um estagiário do fisco ali, um motoboy do fisco, para fazer esse link de empresas com o fisco a fim de manter a empresa saudável. Por quê? A contrário senso, daqui a pouco a empresa poderia ter fechado as portas, né? Ela poderia estar gerando mais passivo ou não pagando esse, sofrendo penhoras, aquela questão que a gente sabe, teimosinha, toda aquela novela, e automaticamente poderia ter inviabilizado os aspectos da empresa. E não, hoje é um caso, realmente, um case que nós temos no escritório, que temos muito orgulho aí de estar apresentando. O que eu digo, né, doutor Felipe? Passivo tributário, a gente não paga, a gente administra. Então, qual é a maneira de administrar? Qual é a melhor forma? Exatamente. Hoje, através da conciliação de passivo. Tá? Pensando bem no sentido que o doutor falou. A maneira que tu vai resolver o teu passivo, ela tem que sobrar dinheiro disponível para te fazer justamente isso. Para te não gerar mais passivo, então pagar o teu vencendo e investir dentro da tua empresa. Investir nos processos para quê? Para que tu não quebre. Porque a concorrência tá aí, o mercado tá aí. O problema do empresário, aí que eu falo, a gente se colocar no lugar deles, que nem é o nosso mercado também, a gente tem que sempre melhorar sempre, aprimorar sempre, crescer sempre. E isso requer investimento. Então, o empresário está sempre buscando, sempre inovando, sempre querendo
investindo. Hoje a gente vê bastante a questão do e-commerce, né? Estão se aprimorando com relação a isso. Então, tem que administrar o seu passivo, que nessa forma, nessa estratégia, sobre caixa para realmente investir no seu negócio e crescer. Porque eu digo, o empresário, ele é o gerador da riqueza. Gente, por isso que eu digo, a gente tem que estar junto, apoiando e ajudando, porque ele tem que gerar emprego, ele tem que gerar economia. É através dele que a gente vive, que nem eu digo, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar, né? A gente trabalha com empresário. 99% dos nossos clientes são empresários. Por isso que a gente apoia muito essa entidade. Porque a gente vê o sofrimento deles, a luta deles, sabe que não é fácil e tenta trazer, que é o papel da Frank, trazer soluções que tragam resultados para eles. Resultados efetivos para eles. Para eles poderem o quê? Seguir a sua vida. Seguir no seu propósito. Aí fazendo, né, um pouco pensando aqui, né, doutor Felipe, nós temos um propósito, Frank. Que é o quê? É o que eu falei. A gente está aqui para ajudar os empresários. Ajudar a esclarecer, a trazer soluções, tá? Tanto tributárias, empresariais e financeiras para os nossos clientes cada vez crescerem mais. Exatamente. Tá? Para que eles possam cumprir o propósito deles. Exatamente. Que é o que eles têm, que é o que eles fazem, que é o propósito que eles nasceram para fazer. Porque tu vê aí empresas que são familiares, que veio de geração em geração, né? Empresas que vieram de ideias inovadoras, mas tudo sempre com muito esforço, muita batalha de cada um. Então, que nem eu digo, o nosso papel fundamental, né? Então, porque que a gente tem, assim, carrega muito conosco, né? Que a gente compra, que nem eu digo, as brigas para os clientes, né? E às vezes a gente fica mais feliz quando sai uma decisão de conciliação do que o cliente. Por quê? Porque a gente está na luta junto. A gente tem esse princípio de se colocar no lugar dele e poder trazer sempre mais soluções e poder amenizar todos esses problemas e transtornos que eles carregam, né? Não, e comentou uma questão muito importante, e esclarecer e auxiliar, até porque para eles não caírem em golpes também, né? Porque a gente sabe que aí no mercado existe muito milagreiro, podemos falar assim, essa expressão, né? Muitas vezes são pessoas que procuram, não, eu tenho um título aqui que eu vou colocar para compensar sua dívida. Essa semana teve um cliente nosso que nos ligou, que me ligou um escritório aqui dizendo que está reunindo dívidas, que eles vão fazer uma quitação por 10%, a sua dívida será paga. Eles estão juntando um grupo de empresários. Eu falei, olha, meu amigo, eu até gostaria disso, onde é que está? Eu falei para ele, eu também quero essa solução, que eu também vou aderir aí. Ou seja, a gente sabe que hoje em dia, ao mesmo tempo, a informação está muito disponível, mas nós sabemos também que existem muitos oportunistas. E o nosso papel é esclarecer, trazer luz para o empresário para dizer, olha, esse caminho existem essas implicações. Ou seja, o parcelamento é legal, sim, mas ele é mais doloroso. Esse é o caminho, tu vai conseguir honrar. Ou daqui a pouco, não, a conciliação ela é mais branda. Ou daqui a pouco tu vai dizer, olha, meu amigo, não existe mágica, não existe mais milagre no mercado, não existe solução milagrosa, mas existem esses caminhos. Se tu quiser, a opção é sua. Por isso que o nosso papel hoje é instruir o empresário realmente para ele conseguir chegar na melhor solução para o seu negócio, até para depois conseguir ter uma previsibilidade, né? Porque o que a gente mais gosta depois, poder ouvir e dizer, esse caminho, essa solução que nós tomamos. Esse tempo teve um cliente que me ligou, era a respeito de um outro assunto, e ele falou, Felipe, eu devia ter te ouvido naquela época, tu veio aqui e falou que era para eu fazer assim, assim, assado, e só que eu não quis te ouvir porque eu estava muito apreensivo e eu vi que tu tinha razão. Isso aí para mim, ou seja, em primeiro lugar, como advogado, eu ganhei esse cliente para mais 10 anos, 20 anos. Ou seja, essa experiência que ele teve conosco, de nós falarmos a verdade, isso não tem preço. Eu poderia ter chegado para ele e dizer, não, seu fulano, não é assim, não te preocupa, seus problemas acabaram, me dá para cá, eu vou resolver. A gente sabe que isso tem prazo de validade. Mas não, nós, no primeiro momento, eu até perdi, digamos assim, né? Nós perdemos, que eu falei a verdade, ele não nos ouviu. Mas aí depois, com o tempo, veio à tona e até hoje ele é grato a nós por nós darmos essa, digamos assim, essa interpretação para ele bem fidedigna à realidade, né? Isso é importante, porque mesmo com os canais de comunicação que hoje a gente tem, né? Que eu digo que os empresários também estão tendo acesso ao YouTube, a Instagram,
Então, eu digo, pesquisem outros tributaristas. Tem vários escritórios excelentes no Brasil, vários profissionais excelentes também. Pesquisa o que eles estão falando, o que existe. Põe no Google, que é uma baita ferramenta. Hoje tudo pergunta para o Google, né? O que tem, não tem, opinião. Porque realmente, assim, e infelizmente, ainda hoje, apesar disso tudo que eu falei, tem sim clientes que ainda entram com, né, em alguma solução aí que não existe. Exatamente. Tá? Então, por isso que é o nosso objetivo de estar aqui, nesse primeiro podcast, trazendo assunto primordial, importantíssimo para vocês. Eu sei que estão nos escutando, tá? Porque é um assunto que realmente infelizmente, todas as nossas empresas aí do Brasil estão passando por esse problema. Tá? Então, eu gostaria, Dr. Felipe, que você falasse aí umas palavras finais para esse nosso primeiro podcast. Tá bom. Primeiramente, gostaria de agradecer ao pessoal. Eu espero que esse não seja o primeiro e nem único podcast, seja o primeiro de muitos que nós tenhamos aqui. Até porque, assim como a Jerusa comentou, nós temos vários convidados, muitos pessoais legais que querem participar. Até porque, assim, graças a Deus, nós temos um network muito forte. Nós costumamos dizer que nós somos abençoados nesse sentido. Nós conhecemos pessoal do agro, meus amigos do agro, vocês vão vir aqui falar. Nós temos pessoal do meio político que quer conversar conosco, quer interagir. Nós temos empresários renomados aqui, né, que já trabalharam em multinacionais, também vão vir aqui falar conosco um pouquinho. Empresários da Serra também, ou seja, nosso público é diversificado e cada um dando um ponto de vista para esse meio empresarial de soluções para o segmento deles. E realmente vai ser uma alegria, eu tenho certeza que o pessoal não vai se decepcionar, porque é conteúdo de verdade, pessoal. Nós costumamos dizer que o nosso propósito aqui era fazer um podcast direto com soluções efetivas. Não é, digamos assim, dizer que seus problemas acabaram, semana que vem vocês vão ficar milionários e segue o barco. Não, pelo contrário, é trazer a realidade do dia a dia do empresário e dos advogados também, conseguir trazer soluções e ideias para aquelas pessoas que estão começando nesse meio empresarial e tributário. Enfim, obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigada, Dr. Felipe. É um prazer estar sempre aqui contigo, né? Saindo das lives, agora Instagram e indo para o YouTube aqui. Então, gostaria de agradecer a vocês que assistiram. Então, como o Dr. Felipe falou, tem muito mais coisas vindos por aí. A gente está sempre pensando, inovando, trazendo ideias para vocês. Primordialmente, pensando sempre no quê? Comunicação. Como comunicar, fazer vocês chegarem nos assuntos e entenderem, tá? Então, é o nosso primeiro podcast. Vai vir vários com outros assuntos, com estratégias, soluções, entrevistas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, primeira coisa, se inscreva no nosso canal no YouTube, Estratégias Frank. Também nos sigam nas redes sociais, @estratégiasfrank, tá? E qualquer dúvida, a gente sempre está à disposição, tá? Tem o nosso WhatsApp de contato, também pode através do direct do Instagram, e sempre estaremos à disposição de vocês para quaisquer dúvidas. Muito obrigada e até o próximo podcast Estratégias Frank.